torcedor, mais uma vez aqui com um dia de Copa, mais uma reunião e para falarmos sobre a definição do segundo classificado para a final da Copa do Catar. A França confirmou tudo o que se esperava, o favoritismo francês, aliás, já apontado bem antes da Copa do Mundo, e a França, apesar de uma série de desfalques, jogou muito bem as 6 primeiras partidas, se impôs, melhor dizendo, as 6 partidas desta Copa do Mundo e vai disputar a finalíssima, vai disputar o título da Copa do Mundo no próximo domingo contra a Argentina. Para isso, a França bateu aquela que foi a grande surpresa dessa competição. Estamos falando da seleção de Marrocos. O 2-0 no resultado de hoje, ele não necessariamente fala o que foi a partida. Por quê? Porque Marrocos, ela chegou bem, ela teve boas oportunidades, mas pecou na falta de qualidade no ataque para a definição. No primeiro tempo até parecia que sentiu um pouquinho, pelo menos nos primeiros 20 minutos de jogo, parece que estava sentindo um pouco a pressão de uma semifinal, a pressão de encarar talvez a grande seleção dessa Copa do Mundo, que é a França, e aí Marrocos chegava, mas não com o volume e com a qualidade de outras partidas deste Mundial. O que dificultou um pouco a vida de Marrocos, claro, foi o primeiro gol francês. Logo, pouco antes dos 5 minutos de jogo, Théo Hernandes acabou abrindo o placar para os europeus e aí obrigou com que Marrocos fosse ao ataque, Marrocos não podia mais contar com aquele trabalho de esperar o adversário, utilizar bem o contra-ataque, não, teve que ir à frente. E aí encarou uma França bem organizada. Não é que a França fez um grande jogo, aliás, eu acho que até longe disso. A França fez um jogo ok, fez o bastante para chegar à final. Ela até sentiu, teve alguns sustos, sentiu um pouco a força, a vontade dessa equipe do Marrocos, mas aí, como disse antes, faltou qualidade no ataque, faltou qualidade na conclusão marroquina. Além do Théo Hernandes, marcou o segundo gol da França, o Kolo Muani, ele que entrou no lugar do Dembélé, Dembélé faz uma boa Copa do Mundo, mas hoje não esteve tão bem, acabou saindo para a entrada do Muani, que fez esse segundo gol numa boa jogada de Mbappé. Aí Mbappé, o grande nome desta equipe francesa. A equipe, o elenco, comprou a ideia de jogar por Mbappé. Não algo parecido com o que a gente está vendo na Argentina de Lionel Messi, mas um elenco que entendeu a qualidade do atacante, a importância que Mbappé tem, não só para o futebol francês, para o futebol europeu. Hoje Mbappé é uma das grandes estrelas do futebol mundial. E eu estou falando de um jovem, é um menino ainda. Mbappé, seus 22 para 23 anos, é alguém que com certeza tem muita coisa a conquistar ainda no mundo do futebol, nessa sua carreira que está começando e, claro, mostrando muita qualidade. E a gente está falando de um elenco que perdeu muito, A França perdeu pelo menos 6 jogadores que eram considerados titulares. A França perdeu Benzema, que acabou de ser escolhido na metade do ano como o melhor jogador da última temporada, Fez uma temporada absurda pelo Real Madrid. Só que parece que isso causou um giro nesse elenco francês que veio com muita força. É claro que mostrando, quando você tira 6 titulares e o time continua muito forte, e as peças de reposição continuam mantendo a qualidade, Se a gente pensar a França, por exemplo, aquela que jogou a terceira partida dessa Copa do Mundo com o time reserva, aquele na verdade era praticamente o terceiro time francês, se a gente contar os jogadores contundidos, 6 titulares e outros 3 ou 4 jogadores que viriam a ser convocados para essa Copa do Mundo. Então a França, ela faz uma Copa muito boa, uma Copa mostrando aquilo que se esperava dela, Todo mundo que estava acompanhando o futebol europeu nos últimos meses sabia da força dessa França, e aí a França, ela confirma isso, chega a uma final depois de uma semifinal sem precisar se esforçar tanto. A gente teve, aliás, 2 semifinais diferentes do que esperávamos, Ontem a Argentina era uma expectativa de um jogo muito difícil, a Argentina fez esse jogo ficar fácil, e o jogo da França hoje, até pelo seu primeiro gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo, dificultou demais a partida para a seleção de Marrocos, e a França teve uma tranquilidade para poder garantir a vitória hoje. França, a gente pode citar que talvez chega a final da Copa do Mundo, talvez a maior seleção deste século. A França, ela passou como uma coadjuvante
de luxo no século passado, teve bons momentos, né? Na década de 50, uma boa participação na Copa de 58, aliás, sendo desclassificado pelo Brasil de Pelé. Aquela seleção, por exemplo, só para a gente ter como curiosidade hoje, ela teve como artilheiro e artilheiro daquela Copa Just Fontaine, que era um francês, marcou 13 gols naquela Copa do Mundo, né? Que é um feito, hoje muito difícil de ser batido esse número. E aliás, o Just Fontaine, que era francês, mas nascido em Marrocos. Marrocos é ex-colônia francesa. E aí a França tem outras boas participações, 82, 86, né? Naquela era Platini. Mas foi em 1998 quando realizou a sua Copa do Mundo, né? A segunda Copa. A França havia realizado uma Copa em 1938, 60 anos antes, mas foi em 98 que a geração, que a era Zidane, veio para fincar a França como uma das grandes seleções do mundo do futebol, né? Aquele primeiro título, aquela vitória de 3-0 sobre a seleção brasileira. Em 2002 teve uma dificuldade, né? Até fazendo parte daquela maldição do time campeão que na Copa seguinte não passa da primeira fase, né? A França não passou da primeira fase em 2002 na Copa Japão-Coreia, mas já na Copa seguinte ela voltou a ir muito bem. E aí ela acabou vice-campeã naquele título perdido para a Itália. Olha só, para a gente ter uma ideia o que é o ano o século atual, e se a gente puxar essa última Copa do século passado, 98 para cá, nas últimas 7 Copas do Mundo, a França chegou em 4 finais. Isso é uma era, isso é uma hegemonia, né? Então a gente tem a França se consolidando cada vez mais como a grande seleção dessa era, deste século, né? O Brasil teve um bom início de século, uma boa época naquele período Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho, né? Kaká, mas a França a gente pode dizer que é sim, talvez, a grande escola, a grande seleção do ano 2000. E olha só, no próximo domingo a gente vai ter então essa França com bons jogadores, né? Lembrando, a gente está falando de uma seleção que tem Giroud, que tem conseguido fazer uma boa Copa do Mundo, o próprio goleiro Lloris, o Pavard, a gente tem muitos bons jogadores, né? O Konaté, se a gente lembrar aqui, por exemplo, o que é o Rabiot, jogador que na Juventus de Turim, o torcedor tá maluco da Juventus de Turim que não quer ver o Rabiot pintado de ouro, mas na Copa do Mundo é um outro jogador porque encaixa muito bem nessa seleção francesa. Se a gente lembrar que é a seleção de um Dembélé que foi bem, né, tem ido bem na atual temporada pelo Barcelona e estava jogando, está sendo muito importante para essa França também na Copa do Catar, e claro, a França de Mbappé. Essa seleção com alguns desses nomes, eu estou esquecendo aqui do Griezmann, né? Que mais uma vez faz uma Copa fantástica, talvez foi o melhor da última Copa, ele não venceu o título, não teve o título de melhor jogador da última Copa, acabou ficando com o Modric, mas há muita gente do cenário do futebol que diz que Griezmann foi o grande jogador da última Copa e mais uma vez esse ano está fazendo uma ótima Copa do Mundo. A diferença é que tem ao seu lado o Mbappé, que é o grande jogador dessa seleção, é o grande jogador do futebol europeu. Só não é o melhor jogador da atual Copa do Mundo, porque nessa Copa do Mundo tem um outro finalista que está dominando, aliás, melhorando a cada rodada, que é Lionel Messi. E Lionel Messi vai ter o desafio de parar essa França. Será que vai conseguir? Próximo domingo, meio-dia, França e Argentina vão decidir essa Copa do Mundo controversa, mas uma Copa do Mundo que sim, teve bons jogos, tem boas histórias, como essa seleção do Marrocos, que aliás, sábado vai disputar a terceira colocação com a Croácia. Teve a própria história da Croácia, né, conseguindo ultrapassar os seus limites, e claro, a história de Lionel Messi, que quem sabe pode fechar, melhor dizendo, uma das histórias mais fantásticas do futebol, né? O jogador que conquistou tudo nos clubes e que, por mais que já há muito tempo montado como um dos melhores de todos os tempos, ele tinha essa interrogação com relação à camisa da seleção argentina. Essa interrogação começou a ser quebrada, né? No ano de 2021 com a conquista da Copa América aqui no Brasil, e agora tem talvez mas talvez a chance de dar um ponto final com uma conquista fantástica. Vai ser um jogaço, né? A expectativa é essa, França e Argentina no próximo domingo, meio-dia.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui, claro, a gente vai falar mais de Copa do Mundo, esperando você sempre conosco, né? Lembrando, curta, compartilhe, para quem está no YouTube, toque o sininho para receber as notificações de tudo que é produzido na redação do Jornal Atos. A gente vai ter muito mais a falar, a noticiar e, claro, no dia de Copa, a falar dessa grande festa que é a Copa do Mundo do Catar. Até mais!